Então, o operador, asterisco mais uma vez, ele devolve o valor da variável. Neste exemplo aqui, nós temos uma variável x, aqui, um ponteiro i. Eu digo que x recebe 23, que aponta para x, e que o valor que está armazenado no endereço de memória que aponta tem 19. Isso quer dizer que x, que é a variável que aponta, x vai ter 19, certo? Porém, observe nesse exemplo aqui que x, ponteiro i, x igual a 23. Aqui eu estou tentando manipular o valor do ponteiro sem antes eu ter feito a inicialização. Eu não apontei. Isso aqui é inválido. Por quê? Porque o meu i, que é o ponteiro, não foi inicializado, certo? Então, antes de manipular o meu ponteiro com asterisco, eu preciso apontar ele para algum lugar. Perfeito? Bom, se eu tenho dois ponteiros, então eu posso efetivamente ter um ponteiro que eu posso ter mais de um ponteiro apontando para a mesma variável. O exemplo nesse código aqui, eu tenho uma variável x, dois inteiros p1 e p2. Eu digo que x recebe 23, p1 agora aponta para o endereço de memória de x, ou seja, p1 vai guardar 23. Se eu alterar o valor de x no decorrer do código, automaticamente p vai mudar também. Assim como se alterar o valor de p1, o valor de x vai mudar, porque eles compartilham o mesmo endereço de memória. Agora tenho aqui que p2 é igual a p1, ou seja, o endereço de memória de p2 é igual ao endereço de memória de p1. Ou seja, a gente vai ter três endereços de memória diferentes, ou seja, os dois ponteiros irão apontar para o mesmo endereço de memória, P1 e P2, e consecutivamente os valores também. Ou seja, exemplificando isso através de código, eu tenho aqui inteiro P1, P2 e X. Bom, eu digo que meu X é igual a 25, o meu P1 é igual ao endereço de memória de X. Vou alterar aqui o valor de X para 10, ou seja, nesse momento P1 e X terão armazenado 10. Por sacanagem, eu vou alterar também aqui o valor que está armazenado no endereço de memória que P1 aponta. Vai ter 80. Agora eu digo que P2, que é meu segundo ponteiro, ele vai ter o mesmo endereço de memória de P1. Certo? P2, opa, P2 tem que ser ponteiro também, certo? Bom, e para provar que todo mundo compartilha o mesmo endereço, eu vou alterar P2 para 100. Observem, inteiro X, P1 e P2, X igual a 25, P1 aponta para X. Aqui
x igual a 25 e asterisco P1 também igual a 25. Aqui x vai ser igual a 10 e, consecutivamente, o que está armazenado em P1, representado por asterisco P1, vai ser 10. Aqui eu mudei. Aqui x vai ter 80 e asterisco P1, o que está em P1, também vai ter 80. Aqui P2 aponta para P1, que aponta para x. Aqui P2 vai ter 100. P1, que compartilha o mesmo endereço de memória, que P2 vai ter 100, x também vai ter 100. Certo? Printf x, vamos, aqui é x igual o endereço de memória de x, certo? End x igual a um ponteiro e end P1 igual a um ponteiro e end P2 igual também a um ponteiro, barra n, ou seja, x, endereço de x é i, P1, P2 são ponteiros, não preciso de comercial. Opa, ponteiro. Vamos imprimir os valores agora. X igual a $D e asterisco P1 igual a $D e asterisco P2 igual a %D. Barra n, x, o valor que está armazenado em P1, o valor que está armazenado em P2. Rodando isso, nós temos endereço de x, C8, endereço de P1, C8, endereço de P2, C8. E x, P1 e P2 tem 100, ok? Só um momento, por favor.